Imagina o seguinte cenário: a reunião terminou, a proposta não deveria começar em branco. A gente tem ali um cenário da reunião encerrada, aí eu quero ter ali todo o meu contexto dessa reunião organizado, para depois virar uma proposta ali que eu somente vou fazer a revisão. Como é que eu tenho esse processo aqui totalmente automatizado com inteligência artificial de ponta a ponta? Vem comigo que eu vou te mostrar isso agora nesse vídeo. Então, logo depois da reunião, né, o cliente já demonstrou interesse e agora começa o outro trabalho, né, que é transformar essa conversa em um escopo, né, e condições, e um documento ali, uma proposta confiável ali, que vai ter ali atenção comercial. Só que essa atenção comercial aqui, quem vai fazer tudo aqui é meus agentes de IA aqui, com todo o contexto que eles têm aqui do meu negócio, vocês vão ver mais adiante aqui. Então, para que serve isso aqui, né? Eles vão organizar as anotações feitas aqui durante a reunião, vão conferir o escopo, preço e condições e abrir ali o modelo e escrever tudo de novo, tá? Então eles vão escrever ali conforme foi feito a reunião, eles vão escrever ali tudo que precisa para que tenha uma proposta bem confiável aqui, né? Então eu posso revisar antes, né, de mandar essas informações aqui, mas a proposta ela começa a ficar cara, né, quando depende da memória de uma pessoa e de uma página em branco, né? Então essa ideia aqui é para não depender mais disso. O problema não é só escrever a proposta, é localizar o que foi combinado, separar o que é fato e perceber o que ainda está faltando. Reunião, gravação ou a transcrição dela, ali também a parte de dados do cliente, né, que vai para o CRM, se tiver algum e-mail de complemento, algum histórico, preços, regras comerciais, modelo da proposta padrão, tá? E também ele está trabalhando com um time, a coisa piora ainda mais, vira mais complexo, né? Então a IA não vai adivinhar o que foi vendido, ela trabalha em cima do contexto registrado na operação. Para fazer uma boa proposta, a gente precisa, antes de tudo, antes de escrever ela, saber ali o que foi combinado. O processo começa com informação existente. Qualidade da proposta depende da qualidade desse contexto. Então aqui um cenário fictício, né? O cliente, horizonte serviços B2B, solicitação organizar propostas comerciais, o escopo aqui fluxo, padrão e revisão humana, prazo conforme capacidade validada, condições aplicar regra comercial aqui vigente, pendente, confirmar integrações incluídas, tá? Isso aqui é só um exemplo, depois eu vou te mostrar aqui na prática a gente fazendo uma proposta. Então a gente tem alguns passos aqui, né, da conversa ao documento com pontos claros de controle, que é reunir esses registros ali de entrada, é ter o contexto ali para organizar os fatos, é ter um rascunho ali já pronto ali para preencher, né, com os escopos, os entregáveis ali, prazos próximos, enfim, ali todo o teu processo operacional ali já organizado. E depois tem a decisão ali de revisar e aprovar, né, que o responsável vai conferir se está tudo ok. Então a primeira parte aqui que eu sempre utilizo aqui é algo para transcrever, né, para ficar anotando aqui, um agente de IA para ficar anotando aqui tudo que eu vou conversando com o cliente, né, tanto ali a minha parte de voz quanto a do cliente também. Para quê? Para que isso vire de insumo e eu não precise ficar anotando cada ponto. Então eu tenho todos os principais pontos aqui anotados, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do que eu utilizo aqui, que é o Granola, tá? E ele tem uma versão free. Eu vou te deixar o link aqui para você conhecer mais, mas não tem mistério. Você vai poder colocar ele no celular, colocar no iPad, colocar no Windows, onde for ali necessário você colocar para tirar ali insumos da tua reunião, para transcrever a tua reunião, você vai ter ele ali instalado para poder pegar esse output aqui e colar numa próxima parte aqui que a gente vai ver aqui do sistema operacional. Agora eu vou te explicar aqui como é que eu opero isso, né? Como é que eu faço esse processo aqui utilizando inteligência artificial, tá? Eu tenho aqui um sistema de pastas aqui que eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ele, mas eu utilizo ele dentro, tá, de um harness, né, que a gente chama, que pode ser o Codex da OpenAI, pode ser um Visual Studio, que daí eu utilizo tanto o Codex quanto o Cloud Code, pode ser o Cloud Code Desktop, tá? O Antigraph também ali do Google, não importa. O que importa é que você tenha ali
todo o seu contexto bem estruturado aqui em pastas, tá? Isso aqui que você está vendo aqui são pastas, né? E também que seja um harness, né? Um aplicativo, a gente está chamando hoje em dia de super apps, né? Que funciona dentro aí do teu computador, tá? Não é na nuvem isso, tá? Por quê? Porque ele vai ter acesso a tuas pastas aqui, a um projeto, tá? Aqui eu tenho um projeto maior aqui, que é o meu projeto de marketing, tá? Que é essa pasta aqui, CXMKT, tá? Aqui do meu negócio. E depois eu tenho aqui tanto agentes, eu tenho essas pastas aqui do Cloud e do Codex, porque eu rodo nesses dois aqui diariamente, né? Eu vejo ali qual tarefa é melhor executar num ou no outro, ou vou dividindo ali em função de períodos que eu tenho no dia, tá? De tokens que eu tenho ali no dia, e eu vou fazendo um, vou fazendo no outro, tá? Por isso que eu tenho essa duplicidade aqui de pastas, tá? Depois eu tenho outras pastas aqui, tanto de processos aqui, processos meus, quanto processos aqui que ele vai criando, sisteminhas, mini sistemas que ele cria para executar esses processos. Por exemplo, para fazer uma proposta, ele mesmo criou aqui um processo e executou todos os scripts necessários aqui para até colocar essa proposta online para o cliente ver, coisa que não precisa ser técnico, é só pedir aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho toda a minha parte de contexto aqui, que é o principal. O que é esse contexto aqui? Esse contexto aqui, ele tem aqui a parte da marca, para ele sempre fazer a proposta com base na minha marca. Ele tem aqui a empresa, o que é a empresa, qual é a estratégia. Ele tem também um índice aqui. Todo esse sistema aqui de pasta, ele funciona muito bem porque ele está todo conectado, tá? Então são arquivos simples, mas ele é todo conectado aqui. Eu faço uma estrutura aqui, eu penso numa estrutura que se conecte tudo aqui. Tem uma árvore aqui se conectando, tá? Então o que a gente tem aqui também? O posicionamento e as minhas preferências aqui, conforme eu vou fazendo as coisas aqui no dia a dia, eu peço para ir atualizando, tá? Depois eu tenho aqui a parte comercial, tá? Eu tenho várias outras coisas aqui, como eu falei, eu faço desde o conteúdo, meus cursos, eu tenho parte de análise de dados aqui, eu tenho criação de funis aqui, eu tenho até um agente autônomo aqui, que é o Hermes, mas vamos focar aqui na parte comercial, tá? Na parte comercial aqui eu tenho desde os diagnósticos que são feitos aqui, depois eu tenho a parte de leads aqui, porque só depois, se o lead é quente, ele aceita a proposta que vai para o CRM. Eu tenho aqui a parte dos meus playbooks aqui também, que aqui nesse playbook aqui ele vai ter um índice para poder entender aqui quais são os produtos que eu tenho, tá? Então aqui eu tenho a minha parte aqui de produtos, tá? Para ele poder entender quais são as especificações, como é que ele tem que montar essa proposta, tá? Então o que eu tenho aqui? Imagina, tá, que você tenha feito essa reunião que eu falei ali e você tem toda a transcrição aqui, você vai jogar para o chat essa transcrição e diz assim, transforme essa reunião que eu fiz agora em uma transcrição aqui para dentro de reuniões. Então ele já tem aqui toda uma parte aqui de tipagem aqui, um cabeçalho para poder saber a data, inclusive aqui o nome do lead aqui eu botei Steve Jobs aqui para a gente fazer algo aqui interessante aqui para não aparecer nada de cliente, né? Então eu botei aqui a empresa, qual é o produto que eu vou vender e aqui o status aqui é simulada. Então aqui eu tenho toda a conversa, tá? A conversa que eu fiz aqui com o cliente, imagina que seja um cliente real, tá? Então eu tenho a conversa dele aqui e a partir dessa conversa aqui eu vou pedir para ser feita uma proposta. Então eu vou vir aqui no chat, vou ativar aqui voz. Eu quero criar uma proposta, tá? Ali para o Steve Jobs, uma proposta sobre o produto OS Work, tá? Então eu quero utilizar o insumo da reunião que a gente tem com ele no dia 22/7 para poder gerar essa proposta. Então eu só vou dar uma olhada aqui se transcreveu tudo direitinho, tá, beleza, tá aqui, e agora eu vou dar só um enter aqui para começar a gerar a proposta. Então ele já está pegando aqui a skill, tá, nem precisei falar qual habilidade ele tem que utilizar, ele sabe que ele tem que utilizar aqui a skill de proposta, tá, mas eu poderia vir aqui e puxar a skill aqui de proposta, tá? Mas hoje os modelos estão muito inteligentes, tá? Então eu poderia buscar aqui gerar proposta básica aqui, gerar uma proposta
comercial B2B, HTML, enfim, é o que ela tem que fazer. Tá? Então, ele já começou a buscar ela porque eu já estou usando um modelo mais inteligente, os modelos já estão mais inteligentes. Ele está pegando aqui o contexto OS Word e está começando aqui a criar a proposta, tá? Então ele já está pegando aqui essa parte aqui já de precificação aqui. Ele só está perguntando aqui, a reunião aponta um caminho claro, diagnóstico OS AI para Apple, 5.000, duração de 2 a 3 semanas, começando pelo fluxo comercial. Confirme o escopo dessa proposta para gerar ela. Agora entra a revisão humana. Eu vou dizer aqui para ele, tá? Confirmo. Só falar aqui. Eu confirmo, porém, tá? Eu acho que a gente tem que deixar claro na proposta, tá? Que para esse escopo aqui, o melhor é o de 15 mil reais. Eu só vou arrumar essa parte aqui, mas não precisaria. E vou mandar aqui para ele começar a trabalhar novamente. Então ele começou aqui a trabalhar novamente, está confirmando aqui, a recomendação será o S-Work AI completo de 15 mil reais, cerca de 60 dias, e já está pegando todo o contexto aqui, não está inventando nada, ele está pegando tudo aqui, já está gerando aqui o HTML para poder validar aqui e depois poder publicar ele. Então eu posso ver que ele já começou a gerar a proposta, tá? Tanto que ele já tem aqui essa proposta, ele já vai atualizar aqui o meu índice também, então é tudo aqui. O legal, imagina o seguinte, né? Você trabalha ali com várias pastas, planilhas e tudo mais. Se você trabalha com um sistema operacional por trás, você vai ter uma inteligência te ajudando a organizar tudo que você faz no dia a dia. Eu não consigo mais viver sem isso aqui, tá? Se faltar luz, eu não vou trabalhar. Eu tenho que ter um no-break aqui para poder aguentar, porque eu dependo disso hoje em dia para trabalhar. Isso aqui me dá um ganho aqui. Imagina, poderia muito bem fazer reuniões a manhã inteira, pegar essas reuniões e de tarde aqui eu vou colocar aqui para IA trabalhar, vou tomar um café, vou para academia, volto e as propostas estão prontas aqui para mim poder aprovar. Então eu deixei a IA trabalhando ali, nem deu tempo de tomar o café aqui. O que acontece, né? Demorou ali uns 3 minutos, tá? Então a proposta foi criada aqui e validada visualmente pela IA, né? Agora o humano vai entrar aqui, eu vou entrar para poder ver se está tudo ok, tá? Então foi gerada aqui a proposta, tá? Eu vou abrir essa proposta aqui, vou copiar o link aqui, mas eu vou abrir aqui mesmo, tá? Vou pedir para ele abrir aqui, ó. Abra a proposta no navegador. Então olha só, já tenho aqui a proposta aqui dentro do meu computador, ela não está na nuvem ainda, porque eu vou verificar se ficou tudo bem, tá? Então eu já vou te mostrar aqui, vou abrir ela toda aqui, para expandir aqui, no navegador aqui dentro do Codex, ou seja, esses super apps hoje, dá para você fazer tudo, tá? Dá para navegar na web aqui, ele é um navegador aqui, como se você estivesse utilizando aí o teu Chrome, o teu Safari aí, tá? Então aqui está a proposta com a minha logo, com o fundo que tem no meu site, ali com a data da proposta, já tem aqui uma frase que começa a minha proposta, então aqui a proposta já está prontinha aqui com o contexto, né? E tudo prontinho aqui, né? Conforme ali o desafio que eu conversei com ele, tá? Então ela já vai ali pegando o contexto daquela conversa ali e vai colocando aqui na proposta, tá? Tanto o desafio, a solução, quais são os fluxos aqui que ela entende que a gente conversou na reunião para colocar aqui. Então ela já pegou esse contexto aqui e aí ela foi transformando aqui conforme eu tenho ali já de processo, né? Então imagina que não é um processo só de proposta, pode ser um processo de outras coisas também, tá? Então ela sempre vai ter o output ali conforme eu definir a habilidade dela, com o contexto que eu tenho aqui, com o playbook de contexto que eu tenho do meu negócio, tá? E aqui ela vai colocando aqui os valores das formas, né, que a gente tem aqui de começar, né, o diagnóstico, essa parte aqui do completo, tá? Então ela pode, tá? Por exemplo, eu posso chegar aqui e pedir uma alteração, olha só, coloca nesse aqui que é recomendado, coloca ele em verde, tá? Mas aqui, como já está no meu template aqui, ele já pegou aqui o recomendado para a Apple. Aqui eu posso também mudar aqui, ó, recomendado para tal coisa. Posso estar melhorando isso aqui conforme eu vou vendo a necessidade. Por isso que esse sistema é interessante, porque ele tem ali um ciclo evolutivo, pode ter um ciclo
de PDCA, de feedback constante aqui seu, e deve ter, né, para ir melhorando a cada dia, tá? Você só vai pedindo aqui, diferente de um sistema que ele é fechado, né, e você depende ali do programador ou do dono do sistema, né, da empresa dona por trás do sistema, para ela poder fazer essas mudanças para ti. Aqui não, aqui são sistemas de pastas que você mesmo pede essas alterações para a inteligência artificial e ela faz para você. Então aqui está toda a parte da proposta, e o próximo passo aqui seria eu poder publicar ela na web aqui, que é ali uma questão que já tem aqui, como eu falei, tá? Então eu posso pedir publique na web, ela vai lá publicar e eu vou dar ali um link para o meu cliente poder acessar. Se hoje você está fazendo ali muita coisa no braço, seu time está perdendo muito tempo com alguns processos, eu vou deixar aqui um diagnóstico gratuito para você acessar. Nele você vai conseguir mapear ali horas e processos operacionais, gargalos e processos repetitivos, para ver o que vale a pena aí você colocar a IA para te ajudar no dia a dia. Comenta aqui nesse vídeo qual o próximo processo que você gostaria de ver aqui eu gravando para você. E lembre-se, a IA faz o trabalho e você controla. Até o próximo vídeo.